Aliás, o Trump, só pra gente... Não, gozado que ele chegou a dizer, quando ele ameaçou enviar tropas para Chicago, ele falou, tá vendo? Por isso que somos agora o Departamento de Guerra. Aí o prefeito de Chicago falou, peraí, será que eu estou entendendo bem? O presidente está declarando guerra contra Chicago? O Trump e as suas. A gente vai levando a dele. Aliás, o Trump, Zaidan, que vai receber mais uma graninha agora do YouTube. E com isso fechando o grupo, né, de indenizações das Big Techs, que agora querem se dar bem ali com o Trump, vão pagar as indenizações. O YouTube vai pagar 24 milhões e 500 mil dólares para encerrar um processo por suspensão da conta do Donald Trump lá ainda no primeiro mandato dele, né, quando ele era presidente pela primeira vez. Indenização que se soma a outras da Meta, enfim, de outras Big Techs. O Trump que vai engordando os cofres e, segundo ele, usando esse dinheiro para outras coisas também. Mas é mais uma Big Tech querendo ficar de bem com o republicano, né? É impressionante, porque de novembro de 2020, quando ele perde a eleição para o Biden, até novembro de 2024, quando ele ganha a eleição da Kamala, os caras vão falar, nós vamos continuar nos tribunais, dinheiro não falta, né, para essas empresas, vamos nos defender nos tribunais. Agora estão correndo lá para fazer acordo, oferecendo bilhões nesses acordos. E o interessante dessa história é que elas apoiaram o Trump, né? Apoiaram o Trump na última eleição. Apoiaram o Biden em 20, a Hillary em 16, mas em 24 apoiaram o Trump, que tem, inclusive, devolvido, né? Tem defendido o interesse dessas empresas mundo afora, inclusive no Brasil. Exatamente. Já que a gente está falando de internet, para a gente fechar aqui o Bandeirantes Acontece, já abrindo espaço pessoal do Resenhas, aí algo que está viralizando neste fim de tarde. A gente falava sobre a posse do ministro Fachin ontem no Supremo Tribunal Federal. Na chegada ali, né, em frente ao Supremo, um cumprimenta o outro, chegou o presidente Lula. E ele passa lá, cumprimenta o Luiz Roberto Barroso, cumprimenta um, cumprimenta outro, chega no Alexandre de Moraes. Aí Alexandre de Moraes vira pra ele e fala assim, dá pra ver no som, inclusive, não é nem leitura labial, Zaidan. E o Yuri Alberto, hein? O Lula só coça a cabeça, fala, rapaz, eles começam a dar risada. Uma imagem aí de fim de tarde que tá viralizando. O Alexandre de Moraes e o Lula, que são corintianos, e claro, comentando o pênalti perdido nessa semana pelo Yuri Alberto no último domingo no jogo contra o Flamengo. Nossa. Fica de olho, hein, Yuri Alberto? De olho. Depois dessa, né, Zaidan? Zaidan, foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Bandeirantes Acontece. Amanhã o Ronald Gimenez estará de volta, tá tudo bem com ele. Amanhã ele tá de volta aqui no Bandeirantes Acontece, mas eu volto em edições extraordinárias, tá bom? Um grande abraço, Zaidan. Um grande abraço, Manuel. A honra é nossa. Até a próxima, Pavec. Abraço. Valeu. Um grande abraço para você também, ouvinte da Rádio Bandeirantes, a Clara Viterbo, que nos produziu e coordenou neste Bandeirantes Acontece. A gente volta, como eu citei, em edições extraordinárias aqui na programação da Rádio Bandeirantes, mas você fica conosco, porque na sequência vem o Resenha Bandeirantes, animando o seu fim de tarde, passando a limpo aqui o futebol e discutindo a bola da forma mais leve e divertida possível para te fazer companhia no seu fim de tarde de terça-feira. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h03. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E com a sua participação. Participe do Fala Galera de hoje. Quem você escalaria no lugar de Bruno Santos? Ele está suspenso, foi expulso diante do Brusque. Quem você escalaria no lugar dele? 97102-1493. 97102-1493. E para a partida diante do Brusque em Santa Catarina, você pouparia os pendurados Elvis e Diogo Silva ou não? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Você sabe, né? Ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes. Pautas do Guarani. Sem Bruno Santos, expulso na última rodada. Matheus Costa estuda alternativas para o sistema ofensivo. Júnior Brandão é o substituto natural. Mas Dentinho, Cauã Jesus, Gabriel Silva e Ryuta Takahashi também aparecem como alternativas para a posição. Vendas online para a partida contra o Náutico devem começar nesta quarta-feira. A expectativa é de mais um ótimo público no Brinco de Ouro. Entre categorias de base profissional, Guarani e Ponte vão disputar 5 derbys no início de outubro. Clássico terá duelos pela Série C e nos mata-matas do Paulista Sub-20, quartas de final e Sub-17, oitavas de final. Daqui a pouco, entrevista com Odair Batistella Júnior, coordenador da base do Guarani. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Quais as chances de acesso na próxima rodada? Veja os cenários. Pautas da Ponte Preta. Após a conquista do acesso, o elenco da Ponte se reapresentou na tarde desta terça-feira no CT do Jardim Olina e deu início à preparação para a partida deste sábado diante do Brusque. Sem Arthur suspenso, Marcelo Fernandes estuda outras mudanças por conta dos pendurados pré-derby. Elvis e Diogo Silva. Além do desgaste dos últimos jogos, o treinador vai avaliar durante a semana o condicionamento clínico dos atletas. Uma vitória sobre o Brusque garantiria a Macaca na final da Série C e o segundo jogo da decisão no Moisés Lucarelli. Ponte não vai mandar nenhum derby das categorias de base no Majestoso. Tanto as oitavas do Sub-17 quanto as quartas do Sub-20 serão realizadas em Itapira, no estádio Chico Vieira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Com pendurados e desgaste, Marcelo Fernandes estuda time alternativo. E tem as pautas do dia, notícias
que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O movimento do Flamengo de tentar aumentar os seus ganhos com os direitos de televisão começa a causar uma união entre os clubes que se sentem prejudicados com a ação judicial do Clube Carioca. Tanto membros da Libra quanto os da Liga Forte União começam a fazer movimentos de aproximação. O discurso de alguns dos clubes ouvidos pela coluna do portal UOL tem o mesmo tom, abre aspas, já que eles querem ganhar mais do que todo mundo, que joguem sozinhos, fecha aspas. O que mais incomoda os clubes é que o Flamengo não quer cumprir o que já está assinado. Pauta 2. O Santos tem planos de voltar a jogar no Pacaembu a partir do segundo semestre do ano que vem, quando deve começar, enfim, a demolição da Vila Belmiro e a construção de sua nova arena, com previsão de entrega em 3 anos. O clube vive a expectativa de anunciar o acordo com a W Torre no próximo dia 12 de outubro, data que marca o aniversário de inauguração do Estádio Urbano Caldeira. Pauta 3. Autoridades de São Paulo chegam a acordo para a volta de bebidas alcoólicas nos estádios paulistas. Os torcedores do estado de São Paulo não podem ingerir bebidas alcoólicas nos estádios da cidade desde o ano de 1997. Uma nova legislação ainda precisa ser aprovada na Assembleia Legislativa. A LESP, que na segunda-feira, dia 29, organizou audiência pública para discutir o assunto. Na capital paulista, uma lei de 1997 com proibição semelhante também precisa ser revogada. Interessante, né? Essa questão da proibição dentro do estádio de bebida alcoólica, mas não tem nenhuma proibição no entorno. Então o que os caras fazem? Enchem o caneco do lado de fora e depois entram no estádio. Então é besteira imaginar que a proibição dentro do estádio evita bebida alcoólica dentro do estádio. Só não entra de copo, mas entra na barriga dos torcedores. Eles tomam lá fora e aí é prejuízo para o clube mandante, porque o clube ele poderia estar ganhando dinheiro em cima dessa bebida alcoólica. Então é uma medida burra que foi tomada lá atrás e até hoje está vigorando. Acontece aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, não pode bebida alcoólica dentro do estádio, mas pode uma perua Kombi, que é uma venda de chopp na entrada do tobogã. Então dentro do estádio não pode. Aí você dá 5 passos fora do estádio, você está na frente da perua Kombi que vende chopp. O cara que vende chopp está errado? Não, ali tem uma aglomeração, pô, ele vai lá com a perua Kombi, ele vende uma barbaridade. Só que 5 passos em direção ao estádio, aí lá dentro do estádio não pode vender bebida alcoólica. Então realmente é um negócio ridículo. 17:12, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais
Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde a você, a todos que estão ligados aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que o Bugre deve promover, o técnico Matheus Costa, na verdade, deve promover algumas mudanças em relação ao time que perdeu para o Brusque no último sábado, para receber o Náutico neste próximo final de semana. O Cicinho deve voltar à lateral direita e ele conta também, ou tem o desfalque do Bruno Santos, portanto, o Guarani deve ter alterações para receber o Náutico nesta partida do final de semana, que pode definir aí o acesso do Guarani. E pelo lado da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes não vai poder contar com o Arthur, está suspenso pelo 3º cartão amarelo e deve poupar também o Diogo Silva e o Elvis, que estão pendurados com dois cartões amarelos. Batista. Bom, são 17 horas e 13 minutos em Campinas. Você vai concorrer a presentes no programa de hoje. Atenção, no programa de hoje tem 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Eu repito, 4 ingressos para o Parque Aquático Termas de São Pedro, mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. 2 caminhos para você participar. Pelo site da rádio é www.radiobandeirantes.campinas. Entre na aba Promoções e preencha o formulário. Ou então no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, lá você vai encontrar um link. Clique no link, vai direto para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. O ganhador ou a ganhadora terá que retirar até o dia 3 de outubro, aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Então é o seguinte, repito, 4 ingressos do Termas de São Pedro e mais um boné azul da Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. E eu tenho um recado importante para você do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, vou passar o número do WhatsApp para você entrar em contato com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 974 10 60 68. Repetindo, 974 10 60 68. E você também anote aí o endereço. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. É bem na esquina mesmo, tá? E a entrada é pela Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Então, você vindo pela Cônigo Cipião, aí você vai entrar exatamente pela Cônigo Cipião e ali tem um estacionamento para você deixar o seu carro com total segurança. Então eu repito, Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante,
aberto das 18 horas até as 22h30 para você saborear as delícias do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E você sabe, tem almoço self-service, tem também a pizza com mais de 40 sabores e tem também a pizza de sorvete. Experimente! Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. 17:17. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman. Para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, o meia Isaac está na sua terceira passagem pelo Guarani. Ele acumula 86 jogos e é o jogador do atual elenco que mais partidas tem pelo Guarani. Ele disputou 5 derbys. Isaac não fez gol em derby, mas ele fez uma jogada. Aquele 21 de maio de 2023 no Majestoso, final de partida, o Elvis cobra escanteio e o Gé de cabeça faz 1-0 Ponte. Minutos depois, Isaac dentro da área, lá no gol da Fepasa, ele sai da marcação de Fábio Sanches e cruza para Bruno Mendes empatar 1-1 aos 50 minutos. O Isaac foi muito cobrado pela imprensa, torcida, muito questionado, mas de uns tempos pra cá tem recebido elogios, inclusive do técnico Matheus Costa. O Isaac me faz lembrar Bruno José. Como demorou para Bruno José pegar no breu no Guarani. E quando chegou aquele 2 de setembro de 2023 no Brinco, Bruno José estava no auge. E aí, aos 35 do primeiro tempo, o gol do placar, um chute maravilhoso de fora da área, vencendo ao goleiro Kaique França. Guarani 1, Ponte 0. Não deu outra, terminou a temporada e em 2024 Bruno José estava no Japão. Depois voltou, hoje ele está no Novo Horizontino, onde pelo menos nas últimas partidas tem sido titular. Isaac, lembrando de Bruno José, que também demorou muito para pegar no breu, mas acertou uma. 2 de setembro de 2023, ele, Bruno José, Guarani 1, Ponte 0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Só nas
Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Telha de fibrocimento 5mm, R$ 44,90. Impermeabilizante Veda Prendas 8 kg, R$ 289,90. Sica Top 100 18 kg, R$ 45,90. Compre e concorra a 100 vale compras de R$ 500. Faça uma foto ou filme com seu produto. Poste no Instagram e marque a Sodimac. Consulte regras no site. Sodimac. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora. 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte certo, Cortag é corte certo. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h25, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Grêmio anunciou a renovação de contrato de um jovem atacante promissor de 19 anos, né? O Alisson. Até o final de 2029 vai um novo contrato dele. E o Palmeiras também renovando o contrato de um jogador importante, né? O lateral direito Augustin Giai. Contrato válido até setembro de 2030, o novo contrato do jogador do Palmeiras. Batista. São 17h26, hoje até 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi,
você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Ouvinte no ar. Boa tarde. Estou digerindo ainda a derrota para o Guarani e para o Brusque. Adoro vocês aí da Bandeirantes, acho o Carlos Batista o melhor e Tigrão também, mas há uma ressalva a fazer. Tigrão, o Guarani não foi roubado, eu sou bugrino há 62 anos e eu acho que o árbitro foi rigoroso. Mas como assim? Não tem que ser rigoroso? Regra não é regra? Cumpriu-se a regra, ele deu a falta, né, supostamente fora da área, o VAR informou que a falta tinha sido dentro da área, ele deu o pênalti e, conforme pede a regra, aplicou o cartão vermelho ao jogador, né? Agora ele não foi roubado, falamos da incompetência, né, do jogador Bruno Santos, que fez a maior cagada, né? Ele enfiou o Guarani no nariz. Ressalva que tenha sido o autor de um dos gols em Recife contra o Náutico, mas contra o Brusque não apareceu e nada foi dito. No primeiro jogo aqui em Campinas ele perdeu 3 gols dentro da área. E no segundo jogo lá em Brusque ele fez uma lambança. Ele prejudicou o Guarani. Ele foi numa atitude intempestiva, ele agrediu. Ele agrediu o jogador, que deu um toque nele de ombro. É verdade. Agora, mais de 100 câmeras no estádio, ele faz uma atitude dessa? Não, agora ele não foi roubado, foi aplicada a lei, né? E vocês deviam falar do comportamento desse jogador, que pôs tudo por terra. Eu não sei qual conchavo que se tem, mas nada foi dito. E ele é que prejudicou o Guarani, né? Por conta dele, ele prejudicou. Foi expulso, não joga no próximo jogo, né? É um bom jogador? É meia boca, eu diria. Mas os que tem para substituí-lo são piores. Mas vamos, né? Não vamos ser bairristas, né? Vamos analisar o fato, né? E as ocorrências dos mesmos. Achei bacana. O goleiro falhou? Falhou. Falhou em 2 gols. Realmente falhou. Agora, tirar da crítica esse jogador que estragou o jogo, ele sim estragou o jogo, agora ele não foi roubado. Foi aplicada a regra, né? E houve uma rigorosidade? Houve, mas é a regra que foi aplicada. E o VAR simplesmente chamou o árbitro por quê? Você deu a falta? Foi dentro da área, é pênalti. Foi isso que o VAR fez, né? O VAR não influenciou para que o árbitro desse o pênalti e expulsasse. O VAR chamou o árbitro porque a falta foi dentro da área. E não nos esqueçamos que o Guarani foi campeão com um lance idêntico. O Leão dá um tapa, que era goleiro do Palmeiras, dá um tapa na cabeça do Careca, é marcado o pênalti e o Zenon faz o gol, né? Então nós empataríamos lá em São Paulo em 1-1 e aqui em Campinas nós ganhamos com o gol de Careca, fomos campeão brasileiro. Então, guardada as devidas proporções, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Esquece isso, o Guarani não foi roubado, gente. O Guarani não foi roubado. O Guarani jogou para empatar e perdeu. E contra o Náutico, se jogar de novo para empatar, vai perder. Então, sejamos sensatos, né? Não houve abuso de nenhuma das partes. O que houve foi a aplicação da regra. Muito obrigado. Abraço. Qual o nome dele, hein? O parceiro
deu uma Boa tigrada. tarde. Tô digerindo aí. Não falou o nome, deu uma escapada aqui no tempo, hein? Atenção, 40, 50 segundinhos. Mensagens com mais de 1 minuto, todas serão derrubadas. Então não vão para o ar. Então tome cuidado, por favor, aí com o tempo. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos, embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o dia a dia e com economia que chega a 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer da Mites Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinhos e acompanhamentos de primeira para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves te atende na Mites Beef e tem mais de 20 anos de experiência, unindo tradição e qualidade, sabor que você realmente vai adorar. Mites Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. 17h34, vamos falar do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, a gente vai falar um pouco agora da base do Guarani, que é fundamental e que, é claro, pode ser muito importante no futuro para surgirem novos jogadores, não só para o time principal, mas também quanto a negociações, porque a gente sabe, né, os times de Campinas precisam muito revelar e vender jogadores. Como foi em toda a sua história, o Guarani precisa mais do que nunca desse tipo de situação. E ninguém melhor para responder algumas perguntas sobre base do que o coordenador da base do Guarani, o Odair Batistella Júnior, que é o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes. Odair, você que assumiu a base do Guarani como coordenador esse ano, né, em fevereiro desse ano, eu gostaria que você falasse para o torcedor que está nos ouvindo. Muitos torcedores acompanham apenas resultados e não acompanham o que tem sido feito na base. Mas eu gostaria que você falasse da base do Guarani, até mais especificamente o Sub-17, o Sub-20, até porque Guarani está nas oitavas de final do Paulista Sub-17, tem um derby pela frente, ou melhor, 2 derbys, né? Está nas quartas de final do Paulista Sub-20, mais 2 derbys pela frente. E o que o torcedor pode esperar desses times de base atualmente do Guarani? Um abraço para você, boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Carlos Batista, todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, primeiramente é um prazer estar falando com vocês e falando de categoria de base, né? É sempre importante você falar um pouquinho sobre o que está sendo feito nos bastidores, né, da base aqui do Guarani, porque desde que eu cheguei eu já vinha sendo feito um trabalho anteriormente, né, aqui no Guarani. A gente vim para cá para que eu pudesse continuar um processo de coordenação aqui na categoria de base e conseguir fazer com que o clube possa revelar mais atletas, ter melhores estruturas, ter melhores condições para que as coisas possam fluir aqui em Campinas. Tá? O Guarani é um clube grande aqui do interior, sempre revelou atletas aí para todo o Brasil e mundial, a seleção brasileira, e a gente tem que resgatar isso e manter isso como tradição aqui em Campinas.
tá? As questões aí dos jogos aí do Campeonato Paulista, né? Primeira coisa, a gente pensa em revelar, tá? Em revelar atletas, buscar boas condições para que esses meninos possam se desenvolver. Hoje nós estamos aqui com quase ficando pronto novos alojamentos aqui dentro do clube. A academia da base hoje pode ser uma referência em toda a região, né? Então, é uma sala de fisioterapia nova que está sendo implantada aqui também, todo o desenvolvimento dos trabalhos com as comissões técnicas que estão sendo feitos. Logicamente que isso aí não é de um dia para o outro que a gente consegue resolver todo esse processo, tá? Mas com certeza daqui mais alguns meses aí, vocês podem ter certeza que o Guarani aí vai ter excelentes condições aí para poder estar crescendo cada dia mais aí nos processos de base. E os resultados aí que vem acontecendo pelo trabalho que vem muito bem feito, perante todas as comissões técnicas, toda a diretoria, que vem apostando, vem investindo na categoria de base, tá? Um apoio muito importante do departamento também profissional do clube, que vem nos ajudando bastante no apoio, porque senão as coisas não acontecem, né? O próprio Farnick, o executivo, o Elano, né? A diretoria aí com o presidente Rômulo, com o vice-presidente Rosolém e o Neto Nazário, que é o nosso diretor, né? Vem construindo coisas importantes para que as coisas possam fluir aqui dentro da base e os resultados vêm aparecendo. Isso aí é natural. Cada vez que tem investimento, que tem preocupação, que tem cuidado, as coisas ficam mais fáceis aí para que o clube possa voltar a revelar e chamar a atenção do nível Brasil, como vem chamando aí e vem aparecendo atletas e procuras de nossos atletas aí por todo o Brasil. Odair, antes de eu passar para o Batista e para os nossos comentaristas, né, queria até abordar com você, porque é uma situação que preocupa também os torcedores. E qual tipo de situação? Como que o Guarani vai fazer para blindar jogadores da base, para esses jogadores acabarem não sendo perdidos ou mesmo não ficando no Guarani, porque o Guarani precisa revelar, né? Como a gente sabe, precisa de dinheiro também. Eu até fora do ar esses dias estava conversando com você, perguntando do Lucas, do Sub-15, né? Jogador que deve ir para o Palmeiras no ano que vem. Você até me falou que negociações para conversar diretamente com o presidente, né? E a gente sabe que ele vai embora. Eu não vou te perguntar sobre negociação, vou perguntar posteriormente só para o presidente em particular, mas eu gostaria que você falasse a respeito desse tipo de situação. Por exemplo, o Guarani tem uma joia. É mais fácil o Guarani negociar uma joia, como o próprio Lucas e outros tantos que podem vir ou já estarem na base do Guarani, é mais fácil o Guarani ganhar dinheiro com esse tipo de jogador em um time gigante como é o Palmeiras, que disputa torneios internacionais, com base. Como que funciona esse tipo de situação e como que é o planejamento do Guarani para tentar segurar garotos ou negociar com locais, clubes certos, como no caso o Palmeiras, né? Bom, eu acho que é importante a gente saber que o negócio ele tem que também aparecer, tá? Logicamente que o Guarani hoje é um clube formador, tá? É um clube que cumpre com todas as exigências aí do estatuto para que ele possa trabalhar com tranquilidade. Ele gera contrato de formação, ele tem ajuda de custo, ele tem plano médico, ele tem odontológico, ele tem todos os requisitos, né? Alimentação, todos os requisitos para que ele possa realmente, ele é um clube formador e registrado em CBF, tá? Hoje aqui na nossa região, em Campinas, somente o Guarani hoje é um clube considerado formador, tá? Depois, fora da região, são, vamos lá, Ituano, o próprio agora Cosmopolitano, que são clubes que são formadores aqui no nosso meio. Não posso deixar alguém de fora, mas acredito que não, tá? Aqui da nossa região, tá? Então, assim, é importante a gente querer ficar com os nossos atletas, sim, mas também é importante a gente saber que tem alguns clubes no país hoje que pode dar uma condição melhor. Por exemplo, vamos citar um exemplo do Richard Rios. Se hoje o Guarani tivesse o dobro de percentual para que
para que pudesse ter no Richard Rios. Hoje ele não foi um atleta que foi revelado no clube, tá? Mas se ele tivesse todo esse percentual, hoje o Guarani teria o dobro, né, do valor que receberia por uma negociação no exterior. E todos os clubes hoje, que eles dependem das negociações para que ele possa sobreviver. Tá? Não é somente das cotas, ele não pode só depender das cotas da federação, ele não pode depender só de patrocínios, mas as negociações da base também hoje acontecem não só aqui, mas em qualquer clube que é um projeto formador. O que faz a gente diferente? A gente consegue segurar esse atleta perante ao processo formativo. Ele assina um contrato de formação com o clube e ele tem vigência e tem segurança da parte de formação. O que o clube não pode deixar de fazer? É cuidar disso. É manter sempre esse clube bem organizado, bem equipado, para que o atleta se sinta bem e a gente tenha condições de oferecer mais coisas cada ano que vai passando. Hoje, nesse momento, existe não só a questão do Lucas, mas com outros atletas aí que tem aqui dentro do clube, que os outros clubes aí durante todo o país, da parte da Série A do Brasil, estão buscando. Porque aqui a gente, a marca Guarani é muito forte, o trabalho vem sendo muito bem feito, e isso faz muita diferença aí no cenário nacional. Mas assim, a gente não pode esconder em nenhum momento que a negociação na base hoje ela existe. Ela existe, você tem um percentual alto perante a um clube gigante também como o Palmeiras, né? Que hoje também você tem que saber escolher também um clube que você vai fazer negócio. Não é qualquer clube que vai fazer, porque muitos clubes também não pagam. Hoje o Palmeiras ele cumpre rigorosamente com os pagamentos perante aos outros clubes. E isso facilita muito a questão de você pensar num negócio aí de algum atleta aqui da categoria de base. Tá? Então são poucos hoje no cenário nacional que tem essa possibilidade de aporte, que faz negócio com questões financeiras, né? Porque sem questões financeiras o Guarani não faz negócio hoje na categoria de base. Tá? Que é importante para que ele possa, não somente ele possa receber um valor financeiro imediato, para que ele possa sustentar todas as suas categorias e também ajudar aí o departamento profissional, mas sim pensar lá na frente. Porque muitas vezes o 100% do clube aqui, uma negociação que a gente faz aqui com o nosso 100%, pode chegar a 10 milhões, mas um mesmo atleta no Palmeiras, ele pode ser vendido a 30, 40 milhões de euros. Né? Isso muda muito a questão do que você pensa para o futuro. Então, base hoje não é somente revelar perante ao próprio clube, mas sim também para o mercado, para negócio e daí por diante. A gente, logicamente, quer preservar os nossos atletas aqui da base, mas o mercado vem atrás. E aí a gente tem que também saber qual é o momento e qual a condição para que a gente possa fazer um bom negócio. Batista ao vivo conosco, Odair Batistella Júnior, que é o coordenador da base do Guarani. Odair, um abraço para você, muito obrigado pela entrevista. Quanto custa a base do Guarani, Odair? Ô Carlos, tudo bem? Prazer em falar com você, uma grande honra estar falando com você. Hoje a categoria de base do Guarani, ela custa em média 450. O garoto hoje ele é calculado por atleta. Então uma base hoje, o Guarani gasta 450 mil a 500 mil por mês de despesas somente com categoria de base. E nessas despesas, o que está incluso? Tudo, Batista. Desde uma ajuda simples, uma ajuda de custo de um atleta, com profissionais, com alimentação, com competições, com tratamento, com plano médico, odontológico e daí por diante. Então, ela envolve tudo. Quando você faz um plano de ação para a categoria de base, você tem que calcular todos os mínimos detalhes para que você possa ter por exemplo, um atleta, ele é o investimento que o clube faz sobre ele. Então, para o atleta chegar a sair daqui, ele vai ter uma multa sobre o contrato formativo que ele tem, tá? Então, isso é padrão com um clube formador. Então, hoje é calculado 2.000 vezes o valor dessa multa para o atleta sair perante uma multa rescisória. Então, a gente tem aí hoje investimento, esses 450 a 500 mil reais por mês,
tá? Que não é baixo, é um valor para um clube no porte como o Guarani, é um valor aceitável, tá? E é muito diferente, por exemplo, de um clube igual o Palmeiras, que investe 30 a 40 milhões aí anual perante a categoria de base. E quantos jogadores tem a categoria de base do Guarani? Hoje a categoria de base do Guarani ela é composta, se eu for colocar desde a iniciação, ela vai estar mais ou menos uma base de 180 garotos. Se eu contar somente de sub-15 atletas que a gente está alojando, sub-15, sub-17, sub-20, ela tem hoje a base de 90 atletas. Então dá qual o valor por cabeça? Uma média de vamos lá, são cálculo 450, uma média de 100 atletas é equivalente a 450, uma média de por atleta por mês. Isso é... R$ 4.500 por atleta por mês. Por mês, 4.500. Por mês. E isso na comparação com os outros clubes, como esse valor é o quê? É um valor médio, pequeno, alto? É um valor médio, Batista. Por exemplo, hoje, se você contar, quando eu estive no Atlético Mineiro, um atleta tinha um custo de R$7.000 a R$8.000 por mês, tá? É um atleta, um cálculo de base. Hoje, acredito que deva estar passando de R$10.000 a R$12.000 por mês, uma média aí de um clube grande. Então tá bom, Odair, um abraço, muito obrigado pela sua participação e parabéns aí pelo trabalho. Só uma pergunta, qual é o jogador aí do Sub-20 que está pronto para entrar no time profissional? Eu estou dizendo no titular. Fazer parte, vários estão fazendo, né? Mas para ser titular, tem algum hoje ou não? Batista, nós temos aí hoje, tá? Isso é minha opinião, tá? E não quer dizer que... Sim, tá? sim. A gente aposta muito hoje no Kevin, que é o centroavante que vem fazendo muitos gols aí dentro do Campeonato Paulista, tá? Daqui a pouco esse atleta vai estar se despontando, a gente acredita que vai estar se despontando aí isso é um deles, tá? Mas assim, de cara, assim, a gente aposta e outros que a gente aposta no futuro aí, para que eles possam estar atuando no departamento profissional. Odair Batistella Júnior, muito obrigado. Ele que é coordenação da base do Guarani. Um abraço e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos os ouvintes. São 17h49. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger Man. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Grande abraço a você, abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate e já vamos dar logo aqui uma passeadinha no Fala Galera de hoje. Quem você escalaria no lugar de Bruno Santos, que está suspenso? Para mim foi injustamente expulso, tomou o vermelho contra a equipe do Brusque no último sábado lá em Santa Catarina. Eu escalaria o Ryuta Takahashi. Na beirada, e traria o Mirandinha, que normalmente aparece por dentro com muita facilidade. Ele é beirada, mas ele não tem nenhuma dificuldade de adaptação de uma forma, numa posição mais centralizada. Haja vista onde ele tem feito alguns gols pelo Guarani. Por exemplo, no derby. Estava lá atrás, brigando pela posse da bola, o Bruno Santos. Ganhou do Maguinho, que foi com o pé mole desgraçado. E o Brunão foi para rachar. Ganhou, rolou para o Cicinho cruzou, quem que estava de centroavante? Brunão estava lá atrás, brigando pela bola, brigando numa dividida contra o lateral direito da Ponte. Maguinho foi embora aí, abandonou o barco. E aí o Cicinho fez uma assistência muito boa e de centroavante o Mirandinha fez um voleio sensacional no gol da Fepasa e meteu a bola no barbante. Então eu faria isso. Não tem outras opções, tem o Dentinho, tem esse, tem aquele, tem o Gabriel Silva, tem o Brandão, mas o Ryuta é jogador de 1 minuto e meio por jogo e ele incendeia o brinco. Mas esse é um jogo decisivo, não é jogo pro garoto. A pressão, então rescinde.
rescinde. Se ele só serve para entrar 1 minuto e meio, quando o time está ganhando, para virar uma farra dentro do brinco, todo mundo vibrando, é só para gincana. O Ryuta Takahashi é jogador de futebol incorporado ao elenco para contribuir no momento decisivo, ou ele é jogador gincana, que entra só para virar uma atração à parte fora o espetáculo da bola, porque ele é pequenininho? Tá errado. Toda vez que ele entrou bem. Toda vez que ele entrou, a gente ficou com vontade de ver um pouco mais. Toda vez que ele entrou, ele incendiou a torcida. Então começa com ele, não deu certo aí, por algum motivo, tá muito bem marcado, sentiu o peso, você tem 2, 3 opções no banco. Mas chegou a hora dele começar uma partida. Ou daqui a pouco ele vai estar com a idade do imperador Hirohito, do Japão, que já morreu há séculos. E aí? Nunca vai fazer uma partida desde o início? Então não se justifica a presença dele no elenco. Ou eu estou errado? Então essa seria a minha opção. E porque acredito tecnicamente no jogador. Balança, busca o fundo, é rabisqueiro, é driblador, abre espaços. Bota ele ali e centraliza o Mirandinha. Não deu certo, troca, pô. Tem 5 alterações. Não precisa ficar com muito puritanismo, nem muito pudor. Mas ele é pequenininho. Não, então rescinde. Devolve ele lá para os pais dele no Japão ou põe o garoto para jogar para valer. Também até porque essa responsabilidade ele já tem condições de assumir. Não é só deixar o grupo alegre, não. Ele tem que contribuir mais. Só que ele só vai contribuir se ele for botado no campo. Agora, nem que o nome dele fosse Ryuta Takahashi Arantes do Nascimento, ele resolveria, entrando aí 5, 3, 2 minutos e meio, como tem entrado. Então essa é a minha opção. Desde já e desde ontem, segunda-feira, quando nós confirmamos aqui, já no sábado, que o Brunão estaria fora da grande decisão contra o Náutico. E agora o Fala Galera da Nega Véia. Para a partida diante do Brusque em Santa Catarina, você pouparia os pendurados, Elvis e Diogo Silva ou não? Eu, em regra, não poupo ninguém por causa de derby. Nem no Guarani, nem na Ponte. Neste jogo, excepcionalmente, a Ponte vai jogar depois do Guarani. E tem 2 jogadores fundamentais que estão pendurados. Eu esperaria o resultado do jogo. A Ponte vai entrar sabendo o que aconteceu e viajaria com todo mundo. E aí ela ia fazer umas continhas básicas, né? Para saber aquilo que ela ia precisar no derby ou não para ir para a final, porque a Ponte já subiu, né? A Ponte já subiu. Então essa é uma conta interessante. Pode ser a Ponte com 10 pontos que ela entre já com o primeiro lugar garantido, ou não. O Náutico tem 4, vai fazer 7 se ganhar do Guarani. Pode fazer 10, empata com a Ponte. O Guarani tem 6, se perder chega a 9. O Guarani já não ultrapassaria a Ponte com 10 pontos, chegaria no máximo a 9. E aí entra critério de saldo de gols, de número de vitórias. Tem que fazer essas contas. Eu, a princípio, não pouparia ninguém. Agora, se a Ponte tiver segurança de que não precisa de ponto no derby para garantir a primeira posição, através dos critérios de desempate, ela tem que fazer essa conta. Aí eu pouparia pelo menos o Elvis e o Diogo Silva somente nessas circunstâncias. Por quê? Porque ela vai precisar de pontos no derby. Agora, pode ser que o derby para a Ponte venha a valer apenas pela rivalidade e não por uma possível necessidade de ponto. Então é isso. A princípio não poupo não, mas excepcionalmente, desta vez, eu levaria todo mundo e decidiria ali, no último momento, antes de subir para o gramado, depois de já conhecer aquilo que aconteceu no outro confronto do grupo, que é exatamente o jogaço de sábado à tarde, a grande decisão, Guarani e Náutico no Brinco de Ouro. Batista.
17h57. Vem aí o Derby 212. Ponte Preta e Guarani no último confronto do quadrangular final da Série C no Brasileirão 2025. Dia 11 de outubro, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar o seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. O WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19, que é o código de área, e o número 99977 9029. E aniversário Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Sodimac. Bandeirantes. 17h58, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Batista, vou pedir para a sua ajuda aí, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. O centroavante para o jogo contra o Náutico tem que ser o Kelvin do Sub-20. O moleque tá fazendo muito gol, o moleque é goleador, ele é forte, ele sabe se posicionar, ele briga lá na frente, ele é leve. O moleque tem muito boas qualidades. Tem que ser ele o centroavante. Porque ele vai brigar lá e eu tenho certeza que o moleque vai se consagrar, vai fazer gol nesse jogo. Não pode ser o Brandão. Não pode ser, cara. O Brandão tá sem mobilidade, tá gordo, é lento, tá sem domínio de bola, tá sem nada. Assim, sem qualidade nenhuma. Ele tá sem qualidade nenhuma. Então tem que ser o Kelvin. Eu tô começando a falar isso no início da semana, porque a semana inteira eu vou mandar mensagens falando que tem que ser o Kelvin, para ver se numa dessas vezes o Matheus ouve isso. Tem que ser o moleque. O moleque tá numa fase sensacional. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson. Muito obrigado. Valeu. Mais um. Carlos Batista, meu xará. Quem tá falando é José Carlos da Grécia. Batista, eu quero fazer uma colocação que eu acho que vai deixar os seus comentaristas numa sinuca de bico. Espero que eles analisem. A situação da Ponte Preta, ir para Brusque, desfalcada, para poupar os jogadores que estão com 2 cartões amarelos, para não tomar o terceiro para jogar o derby, ok? E disputaria uma final, inclusive, com o derby, correndo o risco de tomar os cartões do derby, ir para a primeira decisão da final e desfalcada. Pergunto eu para você, o que seria interessante? A Ponte Preta, que já disputou 200 e poucos derbys, que vai ter vários derbys pela frente, e queimar as substituições lá em Brusque e jogar desfalcada contra o Guarani, que eu acho que tem condição até de ganhar, e disputar um título nacional, com os jogadores todos em condições. Afinal de contas, título nacional não é sempre que a gente consegue disputar. E outra, pode não dar muito valor para esse título da Série C, porém, se falar para os times que estão na Série D, eu garanto para vocês que Santa Cruz, por exemplo, vocês não queriam estar na Série C. Obrigado, bom trabalho. Abraço, muito obrigado. Tem até uma expressão para esse tipo de situação, né? Escolha de Sofia. Mas, já que o ouvinte provocou, rapidamente, vamos lá, Pedro Piscinato, o que é melhor?
desfalcar 2 jogadores importantes no derby e tê-los no primeiro jogo da final, ou poupá-los para tê-los no jogo contra o Guarani? Se eu fosse o Marcelo Fernandes, eu pouparia eles contra o Brusque para ter o Diogo Silva e o Elvis à disposição para o derby 212. Até porque, se acontecer de um tropeço em Brusque e depois tem o derby clássico, não tem favorito, a Ponte pode até ficar fora da final. Então eu pouparia os 2 para a partida diante do Brusque e deixaria os 2 para o derby 212. E você, Breno Beretta? Eu pouparia para o derby também, Batista, porque é importante para a Ponte, mas é claro, se puder fazer o resultado antes é melhor, mas eu pouparia para o derby. E você, Tigrão, acompanhou aí o raciocínio do ouvinte? Acompanhei e já falei a respeito. Eu levaria todo mundo e tomaria a decisão depois do placar consolidado no Brinco. Só isso. Explico. Se o Guarani ganhar o jogo, ele vai a 9. 9, fica 1 ponto da Ponte. Veja a situação. Aí a Ponte poupa e para não ter jogador suspenso no Brinco para a primeira final. Mas ela tem que ganhar o jogo do Guarani. Ora, como é que eu vou contar com o ovo antes dele ser posto para fora? Não é assim, futebol. Não, vamos poupar, porque já limpa cartão. Não, põe para jogar, porque depois não joga o derby. Não, espera o resultado. Não é porque é o Guarani ou o próprio Náutico. Não é? De repente a Ponte pode ter um resultado que favoreça muito uma opção de poupar ou não. Mas antes de pensar nas 2 partidas finais, para não contar com o ovo antes, para não contar antes, você tem que se classificar para a final. E aí você fica pensando, porque aí o jogador vai estar suspenso para o derby. Espera um pouquinho, a Ponte já está na final? Claro que não. Ao que me consta, ainda não. Então essa decisão tem que estar todo mundo na Kombi, viaja lá de Kombi lá pro estádio, todo mundo apertadinho. Tô falando Kombi porque é um ônibus confortável, né? Vai do hotel lá de Brusque lá pro estádio. O Tubauer tá acompanhando o que tá acontecendo. Seguinte, decisão é essa. E sobe a nova súmula. É isso. Não adianta ficar pensando, então, aí pede jogador no derby, tá desfalcada para a primeira partida da final. Primeiro tem que ir para a final. O ovo ainda tá lá dentro. Calma. Muita calma nessa hora. São 18h05. Você sabia que é possível participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sínvia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Mais de 30 mil pessoas já participaram, com confiança, com segurança, e ajudaram a tornar os genéricos uma realidade acessível em todo o Brasil. Esses estudos, chamados de bioequivalência, são aprovados pela Anvisa. Eles comprovam que o genérico age no corpo da mesma forma que o medicamento de referência das farmácias. E ao participar, você terá acompanhamento médico especializado e exames gratuitos, recebendo ao final uma remuneração pelo seu tempo dedicado à pesquisa. Quer saber como participar? Acesse agora pesquisacampinas.com, pesquisacampinas.com.br. É muito fácil. pesquisacampinas.com.br. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Batista. Oi, bebê.
Não, só para falar sobre ingressos, né? Tem muito torcedor perguntando quando que o Guarani vai colocar os ingressos à venda, quanto que vai custar o ingresso. O Guarani ainda não divulgou. A única coisa que o Guarani divulgou é que amanhã às 14h começa o check-in para o sócio campeão. Mas como será essa venda? Se vai poder levar acompanhante gratuito? Se torcedor com a camisa do Guarani vai pagar bem menos? Isso o Guarani ainda não confirmou. Provavelmente amanhã deverá ser divulgado pelo Guarani como que vai funcionar o esquema de ingressos para o jogo de sábado contra o Náutico às 5h no Brinco, Batista. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Kleger e todos aí da mesa. Quem fala é Paulo Elias, de Campinas. Sobre o Fala Galera da Ponte, sim, eu pouparia tanto o Elvis quanto o Diogo Silva. E talvez mais alguns jogadores aí, alguém que tiver meio no limite, e daria um descanso para eles para a última partida que vale muito para a gente, que é o derby. Tá bom? Bom programa a todos aí. Um forte abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Mais um. Boa tarde, equipe da Band Campinas, Batista, Tigrão, CH. Aqui é o Carlos de Maringá. Gostaria de saber sobre a vaquinha que as organizadas estão fazendo. Se já tem se você já sabe quanto que tem em valores, você pode me informar, por favor. Se já tem condições já de adiantar, que já teve acesso, né? Podia já fazer um rateio entre os jogadores. Um abraço, obrigado. Abraço, muito obrigado. Pedro Piscinato, tem alguma informação? Ainda não, Batista. Nós seguimos apurando, mas nenhuma informação ainda. Dá uma olhada aí, vê enquanto tá. A vaquinha é online, né? E os valores ficam registrados exatamente na tela. Então dá para saber qual é o valor aferido. Achei o site aqui, tinha sumido. A vaquinha já arrecadou R$ 12.530,94. A meta, vale lembrar mais uma vez, de 350 mil e já foi arrecadado até esse momento R$ 12.530. Tá muito longe, né? Muito longe de atingir a meta. Tá arrecadando muito pouco. Isso não é a Ponte. Os clubes, de maneira geral, recentemente, Corinthians, a torcida, olha o tamanho da torcida do Corinthians, fez uma vaquinha para pagar uma parte da dívida que tem com o estádio. 700 milhões de reais, algo parecido com isso. 750 milhões. Não arrecadou nem 5% do valor. Então, infelizmente, né, esse tipo de vaquinha no futebol não funciona. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Tudo Band aí? Batista, parabéns pra Ponte, que a Ponte já subiu tudo, né? E agora, vamos ver se o Guarani consegue também no êxito, né? E na atual circunstância, o Guarani pode se classificar até com 8 pontos, né? Mas será que a Ponte cederia o jogo pro Brusque para prejudicar o rival ou não? Porque lá são tudo atletas, profissionais, tudo, né? E o time da Ponte tem honrado, né? Com salários atrasados, tudo. Acho que no final agora não entregaria o jogo assim, né? Para prejudicar o Guarani, caso aconteça um empate com o Guarani. O que vocês acham? Silvio, Sumaré, um abraço. Abraço, Silvio. São duas situações. Se fizer uma enquete, perguntar para a torcida da Ponte, a torcida, sim, vai dizer para a Ponte entregar o jogo para ferrar o Guarani. E vice-versa, também acontece isso. Mas os jogadores são profissionais. Mesmo até o jogador sabendo disso, que a torcida gostaria que o time entregasse o jogo, não vai entregar.
nós entrevistamos na segunda-feira o Anderson, que é o Wanderson. Descobrimos na segunda-feira que o nome dele é com W e é o Anderson, e ele gosta de ser chamado de Wanderson e não Wanderson. E ele disse que o elenco está comprometido, focado em conquistar o título da Série C. Então, se depender dos jogadores, não vai entregar o jogo. A menos, né, que o Marcelo Fernandes coloque o terceiro time reserva, que a Ponte nem não tem, né? O terceiro time reserva. Então vai poupar alguns jogadores, é lógico que isso vai acontecer. Já não tem o Arthur, tomou o terceiro cartão, vai ter que mudar, mas o Kevin é muito bom, melhor do que o Arthur. Não estou dizendo a carreira, estou dizendo o momento, o recorte do momento. E os jogadores que estão pendurados, no caso o Pedro Rocha, deve ser o goleiro no lugar do Diogo Silva, e muito provavelmente Serginho deve substituir o Elvis, que também está pendurado. E o Jack também não vai viajar, né? Nem jogou no último jogo contra a equipe do Náutico. Os demais todos vão para o jogo. Já já o noticiário da Ponte Preta. Dia 11 de outubro, dia do grande derby campineiro. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, amantes de Ponte Preta e Guarani, que querem melhorar a sua performance sexual, a Clínica UPMEN tem condição especial de tratamento para disfunção erétil, impotência, ejaculação precoce e falta de libido, de forma segura e eficaz, com médicos de mais de 20 anos de experiência. Confira na Clínica UPMEN. E atenção, a Clínica UPMEN agora também oferece tratamento inovador de aumento peniano, sem cirurgia, indolor e com resultados no mesmo dia, em comprimento e volume. Quer aproveitar essa condição exclusiva? Ligue agora. Nos próximos 10 minutos, o pessoal está lá para atendê-lo. 0800 591 2223. Ou mande uma mensagem de WhatsApp e o pessoal vai retornar. 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Confira, Batista, porque tem unidades em Campinas, São Paulo, Santo André e também por telemedicina. Aí é para todo o Brasil. Clínica UPMEN, número 1 em saúde masculina. Médico responsável, Dr. Regis Salgado, CRM 54867/SP. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Batista, esse assunto é bastante polêmico e que rende demais. E a gente tem que tomar muito cuidado aqui com o que fala para não ser mal interpretado. Olha lá, tá torcendo pro Guarani, bugrino, não sei o quê. Ah, tá torcendo pra Ponte. Ele é ponte pretano, então tem que tomar muito cuidado. Mas perdendo um pouquinho o puritanismo, aqui porque a gente fica pisando em ovos, vamos aos fatos. Se o Guarani empatar com o Náutico, a gente espera que isso não aconteça, mas uma coisa é o que a gente torce pelo futebol de Campinas. Outra é conjecturar em cima dos números, que são frios. Se o Guarani empatar com o Náutico chegará no máximo a 8 pontos. E o Guarani chegará no máximo a 10 pontos. Sem puritanismo, perdendo o pudor. A Ponte precisaria de um mísero empate com o Brusque. Um empate. Com um resultado de empate em Campinas, para fazer 11 e poderia perder o derby. Que o Guarani empatando faria no máximo 10 pontos. Sem ir para critério, número de vitórias. Porque
Se a Ponte perder do Brusque e Náutico ou Guarani, um dos dois vencer, suponhamos que o Náutico vença, ele vai a 7 e ele pode chegar a 10 com 3 vitórias ganhando do Brusque. O Guarani ganhando o jogo, ele vai a 9, ganhando da Ponte, ele faz 12 e fica 12-10 se a Ponte perder lá. Agora, um empate no Brinco de Ouro faz com que a Ponte necessite, sem entrar em saldo de gols nem número de vitórias. Ela, para entrar com apenas a rivalidade em campo contra o Guarani, ela precisa só empatar, se empatar em Campinas, Guarani e Náutico. Ela empata com o Brusque, faz 11, e o Guarani chegaria, que seria ao final da rodada o segundo colocado, com 7 contra 5 do Náutico. O Guarani poderia chegar ganhando o derby no máximo a 10 e a Ponte já teria 11. Essa que é a conta. Como é que você vai tomar a decisão hoje? Vou poupar, não vou poupar? Vou pôr time reserva, vou com força máxima, vou segurar pro derby. De repente a Ponte poupa pro derby. Se ela empatar com o Brusque, tivermos 2 empates, a Ponte já é a primeira colocada do grupo. 2 empates, resultados lógicos, jogos todos equilibrados. Com 2 empates, aqui e em Brusque, a Ponte com 11 não será alcançada por ninguém. Então, é por isso que eu estou dizendo que toda a decisão, e essa é que é a conta, a Ponte pode entrar, sair de Brusque, já sem depender de nada no derby. Pode perder de 150-0. Ela vai para a final. Então, e aí? Para empatar com o Brusque, precisa de força máxima? Pode poupar alguém? Ah, mas o Guarani ganhou, já foi a 9. E aí? A análise é outra. O Náutico ganhou, já foi a 7. Aí a análise é outra. Mas 2 empates já colocam com uma rodada de antecedência a Ponte como campeã do grupo. Por isso que eu acho que nós vamos falar sobre isso até sábado, às 17h29, que o jogo lá é 19h30, em Brusque. Até às 19h29, poupa ou não poupa? Tá certo ou tá errado? Vai entrar com o time reserva ou não vai? Nós vamos falar até lá, mas tudo vai passar. Por isso que eu acho que numa rodada decisiva assim, deveria ser tudo no mesmo horário. Mas sábado passado não foi. O Guarani é que entrou sabendo o que aconteceu em Campinas no encontro entre Ponte e Náutico. E agora é a Ponte que já entra sabendo o que aconteceu no Brinco entre Guarani e Náutico. Então não dá para conjecturar, porque vai depender da necessidade de pontos da Ponte. Verdade é, com qualquer resultado no Brinco, com 10 a Ponte não é campeã do grupo ainda. Com qualquer resultado. Vitória do Guarani ou vitória do Náutico ou empate, com 10. Mas com 11, a Ponte empatando em Brusque, com 11 e empate no Brinco, ninguém alcança. Ela já é campeã do grupo sem jogar o derby. Tá Por certo. isso que vai ter que esperar, companheiro. Tem que esperar. Conheça a Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil. Você está buscando segurança para o seu veículo, mas não quer pesar no bolso. A Union Proteção Veicular oferece planos a partir de apenas R$ 85,00. É isso mesmo, a partir de somente R$ 85,00. É a opção mais em conta em comparação aos seguros tradicionais. E oferece indenização na tabela FIP, cobertura contra roubo, incêndio e danos causados pela natureza. E ainda com a assistência 24 horas e Disque Help para te apoiar em qualquer situação. Confira com a Union a proteção que o seu veículo merece. Quer saber mais? Aproveite agora. Ligue 19, que é o código de área, né? E o número 99977-9029. Ou acesse union-protecal.com e peça uma cotação sem compromisso com os consultores para deixar o seu carro seguro
e você tranquilo. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil, em Campinas e em toda a região. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto que abre a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje à noite, 9h30 na Arena MRV, tem Atlético Mineiro e Juventude. O provável galo, Gabriel Delfim, Natanael Lianco, Ivan Roman, Vitor Hugo e Caio Paulista, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa, Rony e Biel, Jorge Sampaoli é o técnico do galo. Provável Juventude do técnico Thiago Carpini, Jandrei no gol, Everton, Rodrigo San,
Lua Freitas e Marcelo Hermes, Giraldo Esforça, Luiz Mandaca e Nenê, Lucas Fernandes, Emerson Batalha e Gilberto. Lucas Casagrande do Paraná apita o jogo 9h30, bola rola, Arena MRV. Tem Atlético Mineiro e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h27, hoje até 19h30. Sabe aquela sensação de ver seu plano de celular acabar no meio do mês e você ficar sem internet justamente quando mais precisa? Você não precisa mais passar por isso. Conheça o novo desktop plano de celular. Você escolhe entre 15 e 20 gigas, navega com velocidade e estabilidade nas suas redes sociais, vídeos, jogos e mapas. Faz ligações à vontade para qualquer número do Brasil e ainda usa o WhatsApp e o Waze sem consumir sua franquia de dados. Incrível, né? O chip é gratuito e você pode retirar em uma das mais de 100 lojas da rede. A ativação é rápida e sem burocracia. Planos a partir de apenas R$ 39,99 por mês. Aproveite esta novidade. Ligue agora 0800 100 0102 ou então acesse desktop.com.br e contrate o plano agora mesmo. Desktop sempre ao seu lado. Confira termos e condições. Rádio Bandeirantes. Informações da Ponte Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batista, o elenco da Ponte Preta se reapresentou hoje à tarde no CT do Jardim Olina, depois do acesso no sábado. Os jogadores ganharam aí 2 dias de folga e se reapresentaram hoje no período da tarde. É claro, dando início aí à preparação para a partida do próximo sábado diante do Brusque. Um desfalque já é certo. O Arthur, ele recebeu o 3º cartão amarelo contra o Náutico e está suspenso, portanto não fica à disposição do Marcelo. Com isso, o Kevin deve assumir a lateral esquerda. Como você disse, o Kevin vem jogando muito bem, entrando inclusive melhor que o Arthur no decorrer das partidas, e ele é o provável candidato aí a assumir a titularidade na lateral esquerda. E aí tem o caso do Diogo Silva e do Elvis. A gente já comentou aqui, os ouvintes mandaram suas participações. Os 2 jogadores estão pendurados e caso eles não joguem ou não viajem até Santa Catarina, o Pedrão deve assumir a titularidade no gol e o Serginho, que inclusive entrou no lugar do Elvis na partida contra o Náutico, entrou muito bem, assumindo ali as responsabilidades das bolas paradas, faltas e escanteio, e inclusive deu assistência para o gol do garoto Miguel. O Serginho é o provável jogador que entra aí na vaga do Elvis. E o Gé, eu acredito que o Gé nem vai viajar com a delegação. Isso porque ele está com problema na coxa direita, melhor dizendo. Foi desfalque no último sábado. Eu acredito que por conta do Augusto Bauer ser um estádio que tem a grama sintética, que aumenta muito o risco de lesão aos jogadores, eu acredito que o Marcelo Fernandes nem vai contar com o Gé, vai poupar ele, esperar ele ficar 100% fisicamente para poder utilizá-lo no Derby 212. Então a Ponte Preta deve realmente ter essas alterações aí, no mínimo 4. O Arthur saindo para a entrada do Kevin, a questão
do Elvis e do Diogo Silva, que estão pendurados, e a questão do Jé também, que enfrenta um problema muscular. E após a partida diante do Náutico no sábado, o Marcelo falou justamente sobre o Elvis. Ele rasgou elogios ao Elvis. Vamos conferir um trecho. E quanto ao Elvis, o Elvis é craque de bola. Só tenho isso para falar. Como treinador e como ver um cara como ele, problema familiar que ele tá tendo, seríssimo, e chegar aqui e ter a humildade, jogou mal. Pra mim ele pode jogar mais 20 que ele jogou hoje. Ele vai ser sempre o Elvis pra mim. Quero que você me fale um de camisa 10 no Brasil hoje, lógico, 34 anos, um pouquinho de problema acima do peso, mas não tem jogador igual o Elvis não. Igual o Elvis, igual um monte que tem aí dentro. Um monte. Porque se fosse outro clube, na situação que está hoje a Ponte Preta, muitos não estariam mais aí jogando. Tá, e essas foram as palavras do Marcelo a respeito do Elvis, e mesmo da questão do Elvis estar pendurado, tem essa questão de poupa, não poupa, eu acho que até pela questão física do próprio jogador, mais uma vez, por conta da grama sintética, o Marcelo nem deve utilizar o Elvis nessa partida. E logo depois o Marcelo falou também sobre o sistema defensivo da Macaca. O Anderson participou ontem do programa Os Donos da Bola. Ontem nós reprisamos um trecho aqui no Esporte em Debate. O sistema defensivo da Macaca, depois da chegada do Marcelo Fernandes, em 7 jogos, sofreu apenas 2 gols. O último, inclusive, um gol de pênalti, né, que é muito difícil de contabilizar, porém, vive um bom momento o sistema defensivo. Depois da saída do Emerson, todos nós achamos que a Ponte ia sofrer com a questão defensiva, a questão na zaga com a entrada do Simon, porém o Simon casou muito bem com o Anderson, estão correspondendo, e o Marcelo Fernandes fala também sobre essa questão do sistema defensivo da Macaca. Cara, é fácil falar de Elvis, de Bruno, de Toró, Pô, a zaga é brincadeira. Pacheco, Arthur ali, o Kevin quando entra, Arthur um baita jogador, Pacheco, João Gabriel que tá pedindo passagem também, um moleque que, pô, cê é louco, que jogador. Pacheco maravilhoso, que jogador que é o Pacheco. Pô, e o Simon e o Wanderson de coração, cara. É colírio pros olhos aí de quem tá vendo futebol e gostar de uma zaga eficiente, tá aí a da Ponte Preta. Tem o Edson, que entrou em jogo também aqui, deu conta do recado, importante. Mas é uma zaga que trabalha muito, são caras experientes, importante para essa divisão, importante. Esse foi mais um problema lá embaixo que eu peguei. Cheguei com média de idade de 22 anos. Os últimos 4 anos, os times que subiram na média era de 28 anos. Aí arrumaram a casa, né? O carro andando, trocaram os 4 pneus. Mas aí eu só tenho que agradecer muito, muito, muito a todos os jogadores da nossa zaga, a todo mundo, sabe? E, cara, é isso, não tenho o que falar. Não tenho o que falar mais, acho que estou muito feliz, cara, acho que sobram palavras e agradecer a essa torcida que veio hoje aí. Obrigado Ponte Preta por tudo. Volto a falar de João Brigatti de novo, que eu confio no meu trabalho, e esses jogadores que me respeitaram e me respeitam, e isso tudo é pra eles. Aqui eu tô só aqui passando o que esses moleques merecem escutar. O Marcelo não vem ao caso, o Marcelo tá aqui para ajudar. E eu, graças a Deus, me sinto honrado de poder ajudar essa molecada, que eles merecem demais tudo aí. E obrigado vocês aí por me aguentar, encher o saco no sábado, falar tanto aí, obrigado. E, pô, ainda bem que acabou tudo bem, né? Porque se tivesse dado mal, também vocês iam. Mas acabou tudo bem, graças a Deus. Obrigado, rapaziada. Em um certo momento da coletiva também, o Marcelo fez quase que um desabafo aí. Ele falou um pouco sobre a forma que ele saiu do Guarani. Pouco tempo depois já foi convidado, ele citou várias vezes pelo Brigatti a assumir a Ponte Preta. O Marcelo fala um pouco de como foi essa saída do Guarani até assumir a Ponte Preta. Entendeu? O que eu falo pro Marcelo Fernandes? Parabéns, você merece, cara. Você é um baita trabalhador. O Marcelo Fernandes não tem sacanagem com ninguém. Marcelo Fernandes é sujeito homem, 1 mais 1 sempre vai ser 2, entendeu? E eu sou fiel, se amanhã eu chegar aqui e perder 2 jogos, 3 jogos, vocês vão fazer pergunta que eu vou ter que escutar. Que o time foi uma merda lá em cima, é verdade, não tem rodeio comigo não tem esse negócio, entendeu? Só que o Marcelo tem que aprender a confiar nas pessoas certas. Eu sou um cara muito, eu cheguei lá no outro clube, eu abri todas as portas, todo mundo ficou, ninguém queria saber. Hoje eu cheguei aqui, peguei, que eu já falei, um staff maravilhoso, entendeu? Só que tem hora que as pessoas no futebol são muito maldosas.
E eu, que eu tenho que falar pro Marcelo, aquele Marcelo, parabéns, você merecia muito esse momento na Ponte Preta. Mas muito, merecia muito. Por tudo que aconteceu, tu merecia muito. E Deus não falha, meu amigo. Se você fizer que sacanagem com um, com o outro, vai chegar a curva ali, que nem geladeira. Geladeira vai no rio, chegou a curva, a geladeira para. Não tem jeito. Você tem que ser correto. Na alegria, na tristeza. Eu sou um cara... Pô, já tô me alongando demais, né? Mas é porque é difícil passar por isso. É difícil. Eu sou um cara, como eu tô falando, e as pessoas são maldosas. Muito maldosas, tá? Muito maldosas. Eu não quero falar nada porque nós estamos no meio do campeonato, mas eu tô agradecido à Ponte Preta de confiar no meu trabalho. Eu no Santos, já falei isso, vou falar de novo. Eu no Santos não tenho um número negativo. Nenhum. No rebaixamento, se fizesse o que eu fiz no rebaixamento em 15 jogos, o Santos faria 57 pontos. Com os meus números em 15 jogos. Vem de Flamengo em Brasília, Palmeiras em Barueri, Bahia na Bahia, Goiás em Goiás. Só que é o Santos, cara, caiu. Não, comigo não tem problema. Mas aqui a cabeça dele dá sempre. Sempre. Eu não faço sacanagem com absolutamente ninguém. Da mesma forma que eu entro, eu saio. Alguém com certeza, como esse futebol vai fazer sacanagem com a vida. O Marcelo, pelo caminho que ele vai trilhar, eu quero encontrar todos aqui daqui a um tempo. Vamos tomar um Guaraná aqui, uma cerveja. Vou ser amigo de todos. E se amanhã tiver que falar mal de mim, vai falar mesmo. Porque se eu perder um jogo, se eu substituir errado, se eu fiz... Tem que falar. Agora, a covardia por trás, isso é que me machuca. E eu tenho que entender que o futebol, a maioria do futebol é assim. Eu sou muito bonzinho, os caras confundem, entendeu? Mas assim, chega também de falar, né? Eu tô muito feliz na Ponte Preta, cara. Mas muito feliz. Muito obrigado, João Brigatti, de novo confiar em mim, Eberlin. E esses jogadores aí que eu tenho que... Já falei muito de mim, eu tenho que falar desses caras aí. Esses caras que merecem tudo de bom e do melhor. Tá aí, então essas foram as palavras do Marcelo, visivelmente chateado com a situação que ele sofreu no Guarani, citou várias vezes ali sobre trairagem, ele usou essa palavra ali. Batista, vocês querem comentar sobre essas falas do Marcelo, também sobre o time? Depois eu volto para falar das categorias de base da Ponte. Sim, 18h38, começou o aniversário Sodimac. A nossa casa está em festa e o presente é todo seu. Na Sodimac você encontra uma seleção de produtos para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Com os melhores preços do ano nas 52 lojas espalhadas em São Paulo, Campinas, interior, Vale do Paraíba, Baixada Santista. Tem sempre uma loja da Sodimac pertinho de você. Neste aniversário, além de produtos incríveis, você pode contratar a mão de obra para a instalação dos seus produtos, com 10% de desconto. É isso mesmo, tem mão de obra para a instalação e até para a pintura da sua casa. Já imaginou? Que maravilha! Mão de obra, você contrata a mão de obra para a instalação dos produtos. E aí é só curtir a sua casa prontinha. É aniversário Sodimac. Passa em uma loja mais próxima ou vai lá rapidinho no site ou no app e aproveite tudo que preparamos para você. Vem comemorar com a gente, Sodimac. Ô, Tigrão, falando aí da Ponte, né? Tem essa questão de poupar jogadores. Vamos especificamente aqui falar do meio-campo. Tem o Elvis que deve provavelmente ser poupado. E tem o menino da base que vem aí fazendo bons jogos, entra muito bem o Gustavo Teles. Então, além do Elvis, que o Serginho deve ser o substituto, você também acha que deve poupar o Léo Oliveira e colocar o Gustavo Teles, ou seja, dar uma oportunidade para o garoto, ou não, Tigrão? Batista, eu acho que no caso do Elvis, que é um jogador sempre com essa questão aí do sobrepeso e tal,
agora também vivendo aí um drama pessoal, particular, familiar, né? Que a gente não gosta nem de ficar aqui citando, né? Sem explorar isso. E pendurado. Então, mas tudo passa, tudo, pelo resultado do primeiro jogo da rodada. Resultado do brinco. Expliquei aqui, e pode ser que alguém que ligou o rádio agora, ou que começou a nos ouvir agora e que não estava ouvindo, não acompanhou o raciocínio. É assim, ó. Se acontecer um empate no Brinco de Ouro, Náutico ou Guarani Náutico, a Ponte com um empate não depende de ponto nenhum no derby. Empate em Brusque. Se um dos dois vencer, muda. Então a Ponte quer de qualquer maneira esse título. Até porque tem uma premiação em dinheiro nesse momento da Ponte muito importante, em torno de 2 milhões de reais. Pô, paga quase 2 folhas, 1,5 folha, né? Veja. Então, o derby é sempre muito importante, mas esse derby aqui, ele tem características diferentes. A torcida quer, a rivalidade continua. Se o Guarani ganhar, a torcida do Guarani vai fazer uma grande festa. Se a Ponte ganhar, a torcida da Ponte vai fazer uma grande festa. Mas ele tem peculiaridades próprias. Então, eu acho que jogador pendurado, eu tomaria a decisão no vestiário. Assim, simples. Dependendo daquilo que a Ponte precisa. Por exemplo, se ela precisar só de 1 ponto em Brusque, já para ser a campeã do grupo, você tem uma análise daquilo não tem que jeito, deve... ô Tigrão, porque 1 hora antes, né, tem que, pelo protocolo da CBF. Isso não existe, Batista. Batista, nós estávamos com a escalação no sábado do Gé no time da Ponte até às 5 horas. Mas nós ficamos assim, sabendo que... o jogo do Guarani termina 19, certo? Às 18h30. Vou dizer de novo. 18h30 tem que divulgar a escalação. O jogo da Ponte era às 17 horas contra o Náutico. O Gé continuou escalado, não veio nenhuma súmula diferente. E o Gé não jogou. Veio o Léo Oliveira. Veio o Rodrigo Souza. Então, isso daí é um protocolo. E se alguém disser lá, não, o jogador... Sabe, tem multa, não tem... Isso daí é um protocolo. Como que não tem jeito? Eu tô com a ficha técnica aqui, que foi distribuída pelos clubes. A ficha oficial. E a ficha da Ponte escalava o Gé. Sabe quem que ficou aqui horas? Quem não estava ouvindo a Bandeirantes lá no estádio, ficou sabendo que o Gé não ia jogar? Quando o time subiu. Então é assim que funciona. Claro que tem jeito. Se tem meia hora antes, pode divulgar o que for. Essa divulgação, ela pode ser alterada até o momento que o time entra em campo. Então passa muito por isso, aquilo que a Ponte vai precisar. Porque a Ponte quer o título. Se ela puder ganhar o derby e ser campeã, melhor ainda. Mas eu acho que hoje, se você perguntar para a alta direção da Ponte, o que é mais importante? Ganhar o derby ou ser campeã da Série C? Até pela premiação. Com todo esse problema financeiro que a Ponte tem. Eu acho que ganhar o derby é sempre o mais importante. Mas nesse momento, não. Nesse momento, na minha opinião, a Ponte espera acontecer. Agora, claramente, Elvis tem que ser poupado, está pendurado. E também existe um substituto à altura que depois que entrou, o time melhorou e buscou o empate, que é o Serginho. O Arthur já tomou o terceiro, está suspenso, são 2. O Diogo Silva é um pilar, é um dos pilares da equipe. E a Ponte tem boa reposição. Tem o Pedrão, tem o Matheus Kaiser, entre outras opções. Acho que por estar pendurado também deve ser poupado. E o Gustavo Teles, o que você acha? Deveria receber uma oportunidade? Não, banco. Toda vez que entra, entra bem. Agora, a Ponte tem uma dupla de volantes que é um dos pontos altos da equipe, que é Léo Oliveira e Luiz Felipe. E correndo ali por fora, podendo ser titular no lugar de qualquer um dos dois, o Rodrigo Souza. O menino, toda vez que entra, entra bem. Pode ser uma arma importantíssima, dependendo da circunstância do jogo. Mas eu não começaria com ele. São 18h46, minha gente, deixa eu falar para vocês, o negócio é o seguinte, ó.
Se você gosta de mesa cheia, risada alta, comida de verdade e cerveja trincando de gelada, o seu lugar é o Boteco do Fortão. Tem unidade no São Quirino, Nova Campinas, Paulínia e agora também o Botequim do Fortão, pertinho ali do Colégio Liceu. E em breve inaugura no Mercadão de Campinas. E olha só, também tem almoço todo dia com muitas opções para você comer bem. E toda quarta e sábado tem aquela deliciosa feijoada completa. Imperdível, né? A melhor versão desse clássico brasileiro. E para o seu happy hour, porções generosas, comida de verdade e o mais famoso torresmo de rolo de Campinas. Imbatível. Segue lá no Instagram, @Boteco do Fortão, e já combina aí com a sua galera. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia de amigos, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Boteco do Fortão. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. 1985 era Campeonato Paulista. O Guarani tinha como técnico Lorissandri, que acabou se desentendendo com Beto Zini, que era diretor de futebol. Lorissandri saiu e o Guarani contrata Candinho. Veio a semana do derby. E o Guarani treinando, o Candinho escondia a escalação, não permitia a presença da imprensa, trocava daqui, trocava de lá, ao contrário do técnico Carbone da Ponte, que colocou em campo aquilo que vinha treinando. Esse derby a Ponte venceu por 3-0, com os 2 gols de Jorge Mendonça e outro do Márcio Luiz. E olha que o Guarani tinha Valdir Pérez no gol, tinha Ricardo Rocha, Júlio César, Ney, Rubens Feijão, Neto, Edmar, João Paulo, Timaço. E a Ponte com Sérgio Guedes no gol, Alfinete lateral direito, Osmar Guarneri e Valdir era a dupla de zaga, além de Jorge Mendonça e Márcio Luiz, tinha também a dupla de volantes, Regis e Silvio, Chicão atacante e Mauro ponta esquerda, entre outros. Terminando a partida, e houve uma confusão. O repórter da Rádio Cultura na época era Arthur Eugênio, que perguntou ao Candinho: "E aí, professor, Mistério ganha jogo?" E aí foi uma briga
generalizada envolvendo o Candinho, conselheiros, alguns torcedores, diretores que agrediram o repórter Arthur Eugênio. 3 jogos depois, o Candinho foi demitido e o Lorissandri voltou para o Guarani. O Bugre fez uma grande campanha, mas foi eliminado na semifinal pelo São Paulo, que tinha Falcão, Miller, Careca, Sidney e o técnico era o Cilinho. E a final foi São Paulo e Portuguesa e o São Paulo acabou ficando com o título. 9 de junho de 85, um frio para cada um. Campinas com 10 graus, Guarani 0, Ponte 3. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte sério, Cortag é corte sério. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera, porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato 89 por 89 em Cepa, 54,90. Kit completo vaso sanitário monobloco Bilbao, 749. Torneira monocomando Lucena, 329,90. Compre e concorra a 100 vale compras de R$500. Faça uma foto ou filme com seu produto. Poste no Instagram e marque a Sodimac. Consulte regras no site. Sodimac. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h55 hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. São combinações surpreendentes para agradar até mesmo
os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Dá uma olhada na gôndola. Vai comprar temperos. Antes, dá uma olhada na marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda. Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Oi, pois não, bebê? Não, eu queria aproveitar que no fim de semana, naquele jogo festivo do Palmeiras contra o time aqui de Campinas, o Melhor Idade, né, da região do Ouro Verde, eu conheci o Sato pai, viu, Batista? Ele veio, me cumprimentou, estava ao lado da esposa, um cara muito bacana, muito simpático, que gosta de esporte, estava patrocinando, inclusive, o time da Melhor Idade, né? Porque estava lá na camisa Aroma das Ervas, estava ao lado de Norimite Iga, viu, Batista? Que legal, o Sato realmente é um cara sensacional. E o Norimite Iga, né? Já falei diversas vezes, é um cara espetacular. Abraço para o Norimite Iga e também para o Sato pai. Ouvinte no ar. Batista e amigos da Band, boa tarde. Carlos Stefanuto de Fortaleza. Pô, pelo amor de Deus, limita essa informação desses contatos de alguns ouvintes aí, cara. O cara ficou 2 minutos e tanto aí falando um monte de bobagem, pelo amor de Deus. Limita em 15 segundos, pelo menos é pouco por ouvir da gente, né? Ficar 2 minutos ouvindo bobagem assim, ninguém aguenta. Abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Quem extrapolou foi o Wagner Luiz Ribeiro. Normalmente, né, é cortado, mas por alguma razão acabou vazando o tempo. Eu estipulo, nem não são os 15 segundos, que eu acho muito pouquinho. Coloco sempre 40, 50 segundinhos. Agora, não dá, né? Um tempo muito longo acaba comendo o tempo todo e não sobra espaço para mais ouvintes. Então, o Wagner Luiz Ribeiro acabou extrapolando, mas acredito que ele já deve ter aprendido de que não dá para colocar uma imagem, aliás, uma mensagem tão longa assim. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, equipe Band. Aqui é o Ricardo Bebê do Centro. Eu acho que um torcedor, para fazer um comentário do Guarani se passando por Bugrino, o último que fez nosso amigo aí, acho que ele foi muito infeliz, né? Eu acho que assim, cada um, sabe, o cara tem que fazer comentário do time que ele torce aqui da cidade, né? Agora, se passar por Bugrino e fazer esse comentário infeliz aí de pênalti, que não foi pênalti, e lembrou até do nosso título de 78, menosprezando ele, que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ah, convenhamos, né? Felicidade, né? Comenta do seu time, amigo. Não se passa por um time que você não torce, não. Deu na cara que você não é Bugrino, né? Ó, obrigado pelo espaço aí, Bugrino da pele até o osso. Aí, quem fez o comentário foi o Wagner Luiz Ribeiro. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre lá tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br
Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. O movimento do Flamengo de tentar aumentar os seus ganhos com os direitos de televisão começa a causar uma união entre os clubes que se sentem prejudicados com a ação judicial do clube carioca. Tanto membros da Libra quanto os da Liga Forte União começam a fazer movimentos de aproximação. O discurso de alguns dos clubes ouvidos pela coluna do portal UOL tem o mesmo tom, abre aspas, já que eles querem ganhar mais do que todo mundo, que joguem sozinhos, fecha aspas. O que mais incomoda os clubes é que o Flamengo não quer cumprir o que já está assinado. Pauta 2. O Santos tem planos de voltar a jogar no Pacaembu a partir do segundo semestre do ano que vem, quando deve começar, enfim, a demolição da Vila Belmiro e a construção de sua nova arena, com previsão de entrega em 3 anos. O clube vive a expectativa de anunciar o acordo com a W Torre no próximo dia 12 de outubro, data que marca o aniversário de inauguração do estádio. Pauta 3. Autoridades de São Paulo chegam a acordo para a volta de bebidas alcoólicas nos estádios paulistas. Os torcedores do estado de São Paulo não podem ingerir bebidas alcoólicas nos estádios das cidades desde o ano de 1997. Uma nova legislação ainda precisa ser aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, que segunda-feira, dia 29, ontem, organizou audiência pública para discutir o assunto. Na capital paulista, uma lei de 1997 com proibição semelhante também precisa ser revogada. E aí, Tigrão, qual é a pauta que você escolheu para hoje em Tigrão? Batista, esta lei demagógica vigente desde 1997, ela realmente tem que ser revogada, né? Não que você faça aqui apologia ao consumo de álcool, absolutamente. Brinco aqui, vamos dar um tapa no beiço, mas tudo dentro do moderado, né? Dentro da saúde, dentro de se preservar, dentro de se manter com a mente legal, de se manter consciente, se ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica, não dirigir, né? E assim por diante. Muito bem. Então não estou fazendo apologia ao álcool, não. Agora, também virar as costas para a realidade é demagogia pura. Não, aqui em São Paulo, no estádio ninguém bebe. Estádio de futebol não é lugar de servir bebida alcoólica. Mas fica todo mundo no entorno enchendo o tanque. Aliás, aumenta mais o consumo, porque o cara sabe que vai ficar lá 1h15, 1h20, sem ingerir nada. Aí ele aproveita e faz um estoque no abdômen, enche o latão, e aí vai pro estádio, aí entra todo mundo junto, quem gosta de tomar alguma coisa, porque deixa para a última hora, aí dá problema ali nas catracas, e a leitura do bilhete, do cartão de entrada, só tumulto, gerando violência, inclusive. Então é demagogia pura. Agora, não vai beber. Você quer colocar uma lei? Não, aqui no meu estado, lá em 97, quem criou a lei,
Aqui no meu estado, dentro de praça esportiva, em eventos oficial, especialmente em estádios de futebol, ninguém entra para ingerir bebida alcoólica. Mas bota um bafômetro na catraca, pô. Ó, se beber não entra. Aí eu concordo que essa lei seja ad eterno. Acho que vai ser bom. Vai diminuir a probabilidade de problemas dentro do estádio. Então bota ali o etilômetro. Ó, soprou. Ô, tá caretão, pode entrar. Não, você tomou até agora, você vai entrar lá dentro pra brigar? Pra arrumar confusão? Não entra. Ah, eu comprei o ingresso. Você acha que eu vou perder o meu ingresso? Já perdeu. Tá aqui, ó, tem um aviso aqui. Os meios de comunicação avisaram. Aí eu quero que essa lei perdure para todo sempre. Eu sou a favor dela. Eu levanto uma bandeira a favor dela. Agora, do jeito que é hoje, além do que os clubes não arrecadam a parte deles, não comercializam o produto, não encontram aí uma empresa fabricante de cerveja que coloque um patrocínio mais robusto e a própria venda nos bares dentro do estádio. Então, sabe, demagogia pura, tem que cair sim essa lei, ou então fazer desse jeito que eu disse, mas para fazer isso ninguém tem peito. Para ficar fazendo demagogia barata, 97, 2007, 2017, 30 anos tem a lei, companheiro. É muito tempo. Com essa demagogia toda, sendo que a gente vê jogo no país inteiro, servindo bebida alcoólica, os caras na arquibancada, comemorando, confraternizando, vendo o jogo, às vezes até torcedores rivais, não é? Ali. E isso não quer dizer que em São Paulo, dentro do estádio, tenha menos violência do que em outros estados da federação. Então demorou demais. E tomara que não apareça aí um fazedor de média, um puritano às avessas, um falso moralista, com conversinha para que a lei não prospere. Eu acho que passou da hora e vai ser bom, inclusive, para os clubes e para os próprios torcedores. E você, Breno, qual o tema? Eu escolhi esse tema do Flamengo, falando que o Flamengo não quer cumprir o que foi acordado na Liga, né? Pessoal se juntando contra o Flamengo, tanto da Libra quanto da Liga Forte União, e muitos já disseram, né, dirigentes, disseram o seguinte, já que eles não querem, que eles querem ganhar mais do que todo mundo, que joguem sozinhos. O que está incomodando esses dirigentes? O Flamengo querendo ganhar mais e não querendo cumprir o que já foi assinado. A gente já viu esse filme, né? Eu não tenho nada contra o Flamengo, que é um dos principais clubes do futebol brasileiro, é bem administrado, tem a maior torcida do Brasil, só que a gente já viu esse filme em 1987, que o Flamengo assinou um regulamento e não quis cumprir na fase final, tanto é que virou aquela briga judicial, e para mim o Sport é o campeão brasileiro, quando o Guarani foi vice no Sport, que o Flamengo fez da mesma maneira, assinou um regulamento e depois não quis cumprir. E isso está acontecendo agora. É claro que os clubes precisam se unir. Essa situação de duas ligas já é algo bem aberto, né? Agora, quanto tempo que o Flamengo já não ganhou cotas a mais do que outros clubes, assim como o Corinthians também? Isso precisa ser revisto. E se assinou, tem que cumprir, Batista. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, com sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas e todos os setores. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas, PVC, aço carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19 3833 8900. Visite a KS Tubos
Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse para saber mais, kstubos.com.br. Pedro Piscinato e as categorias de base da Ponte Preta. Pedrão. Batista, vamos começar falando do Sub-17 e também do Sub-20, categorias que vai rolar aí os derbinhos. Vamos começar pelo Sub-17. No Sub-17, melhor dizendo, já nesse domingo, dia 5, às 10 horas da manhã, no estádio Brinco de Ouro, tem o jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20, mando do Guarani. E aí no próximo sábado, dia 11, mesmo dia do Derby 212, vai ter o jogo de volta, né? A Ponte recebe o Guarani 10 horas também, lá na cidade de Itapira, onde a Ponte Preta manda os seus jogos aí da base. E do Sub-20, que é as quartas de final, a Ponte é mandante no primeiro jogo, que acontece já nesta sexta-feira, 3 horas da tarde, em Itapira também. Para os torcedores que quiserem acompanhar as duas partidas do Sub-20, terá a transmissão no YouTube do Paulistão. Então, o torcedor que quiser acompanhar aí pode assistir de graça pelo YouTube. E aí o jogo de volta, mando do Guarani também, é na próxima sexta, dia 10, um dia antes do Derby 212, 3 horas da tarde. Ainda não foi divulgado o local, mas provavelmente será no Brinco de Ouro. Então, só pra gente passar, primeiro jogo do Sub-17 é domingo, 10 horas da manhã no estádio Brinco de Ouro. Depois o jogo de volta é em Itapira, dia 11, às 10 horas da manhã. E no Sub-20, a Ponte Preta recebe o Guarani em Itapira nesta sexta, 3 horas da tarde. E depois o jogo de volta na próxima sexta-feira, dia 10, 3 horas da tarde também, provavelmente no Brinco de Ouro. E aí o Sub-15 também está nas oitavas de final, vai enfrentar a equipe da Ferroviária já nesse sábado, o jogo de ida. A Ponte recebe a Ferroviária em Itapira e depois, no outro sábado, dia 11 também, a Ponte Preta visita a Ferroviária às 9 horas da manhã. Batista? Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: a ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi.
Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro. Ontem, no fechamento da 25ª rodada no Morumbis, o Ceará venceu o São Paulo pelo placar de 1-0. Foi a 4ª derrota seguida do São Paulo nesta temporada. O São Paulo é o 7º colocado com 35 pontos. O Ceará sobe na tabela de classificação e é o 11º com 31 pontos. A 26ª rodada começa hoje, 9h30 da noite na Arena MRV. Tem Atlético Mineiro e Juventude. A rodada prossegue na 4ª e também na quinta-feira. Eu destaco também para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes o Campeonato Brasileiro da Série C. Série C também com o seu quadrangular final, 5ª rodada, é a penúltima rodada para definição dos times que sobem à Série B do Campeonato Brasileiro. Até o presente momento, apenas a Ponte Preta tem a sua vaga garantida. No sábado, 5 da tarde, no Brinco, tem Guarani e Náutico. 7h30, Brusque e Ponte Preta em Santa Catarina. Já no domingo, 4h30, Floresta e Londrina jogam no Ceará. E em São Bernardo do Campo, 7 da noite, tem São Bernardo e Caxias. Na classificação do Grupo 2, a liderança é do Londrina com 6, seguido pelo Floresta, também com 6 pontos. São Bernardo 3 e Caxias 3. No outro grupo, a liderança é da Ponte Preta, 10 pontos. Guarani tem 6, Náutico 4 e Brusque 3 pontos ganhos. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série B, hoje, 29ª rodada. Sequência desta rodada
com as seguintes partidas. Antes, destacando que ontem nós tivemos a vitória da Chapecoense fora de casa sobre o Amazonas por 3-1. O América Mineiro de Alberto Valentim venceu Volta Redonda 2-1. O Avaí em casa perdeu para o Coritiba por 2-0. Com esse resultado, o Coxa lidera 50 pontos ganhos. Fecham o G4, Criciúma, Goiás e Atlético Paranaense. Atlético Goianiense e Goiás fazem o clássico goiano hoje, 9h35, jogo que fecha a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h22, em 1 minuto, o ganhador dos presentes do programa de hoje. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais: a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Também em Santa Bárbara do Oeste. Vamos ao ganhador, você que preencheu o formulário, tanto no site quanto lá no YouTube. Atenção! Danilo Augusto de Jesus Pires. Parabéns ao Danilo Augusto de Jesus Pires, 19, o código de área, e o número 98197, 4 números finais que não vou divulgar. O Danilo tem até o dia 3 de outubro para retirar os presentes aqui na portaria da Band. 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais o boné azul com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Os horários das 9
até as 14h30. Aliás, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Então retire e traga um documento que contém o seu CPF para retirar os presentes. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores, salgadas, doces e tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até as 22h30. Aproveite também chopp Brahma, geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Anote o endereço: Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. Rádio Bandeirantes. E eu quero mandar um grande beijo para a Cidinha Marques. Cidinha Marques é a minha secretária. Hoje é o dia da secretária. Então, para você, Cidinha, feliz dia da secretária. Seu trabalho vai muito além das tarefas, é cuidado, é atenção, é compromisso com a excelência. Obrigado pela sua dedicação, que Deus te abençoe, dando muita saúde e felicidade. Parabéns, Cidinha Marques, pelo dia da secretária. E agora na lata. Responde na lata. Vamos ao Na Lata. Fábio, goleiro do Fluminense, completa 45 anos nessa terça-feira. Na sua opinião, Tigrão, mesmo com essa idade, Fábio continua sem dar sinais que o fim da carreira está próximo, hein, Tigrão? Técnica e fisicamente, sim. Não sei o planejamento de vida dele, mas embaixo dos 3 paus não dá nenhuma pinta que vai parar. E você, bebê? Pra mim também, acho que ele não vai parar tão cedo e tá muito bem, né? Merece essa condição que ele tá. Eu sigo com você, Breno. Felipe Luiz completou 1 ano como técnico do Flamengo nesta terça-feira. Ele foi homenageado pelo clube no Ninho do Urubu e recebeu uma placa comemorativa pela marca expressiva. Qual o conceito do Felipe Luiz nesse primeiro ano como treinador? Ótimo, bom, regular ou ruim? Para mim é bom, mas pode ficar melhor ainda quando ele se aprimorar e ganhar títulos. E para você, Tigrão? Conceito do jovem e promissor treinador, bom. Eu sigo com você, Tigrão. Pelo 4º jogo consecutivo, o técnico Hernan Crespo foi a uma entrevista coletiva para tentar explicar uma derrota do São Paulo, desta vez 1-0 para o Ceará, dentro do Morumbis, que contou com um forte protesto da torcida contra a diretoria antes do início da partida. Abre aspas, cada jogo tem sua história. Hoje a gente estava incomodado já com o empate. O time pode jogar melhor. É um momento crítico em relação a emoções e sentimentos após a eliminação. Nunca é fácil. Chutamos, criamos com dificuldades, mas a derrota foi merecida. Fecha aspas, disse o treinador. Na sua visão, a torcida do São Paulo está certa em protestar contra a diretoria? Levar até caixão lá do presidente.
Esse negócio de caixão também é mórbido, hein? Meu Deus do céu. E também tem que ser mais criativo, né? Caixão de novo, pô. Eu acho que no caso aí do São Paulo, o protesto cabe desde que não tenha violência. Mas eu diria que a abuela subiu em lo terrado. E você, Breno, qual é a sua reflexão? Eu acho que tem que protestar também. Já o protesto vai ser contra o treinador, porque ele é fraco e não vai dar conta do recado. Um abraço a todos. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada.